mundo ali que está na briga, mas é que nós teremos o clássico paulista, né? Já no próximo final de semana. Lembrando, desde já, semana que vem o Linha de Passe será no sábado, tá? Porque domingo é dia de eleições no Brasil. Então, a rodada vai ser no sábado. Já tem jogo na sexta, inclusive. E tem linha na sexta também, justamente porque a rodada foi antecipada em alguns dias. Então, tem sexta e tem sábado, por causa de, repito, das eleições do domingo. Então, semana que vem tem linha na sexta, tem linha no sábado também, tá? Este clássico entre São Paulo e Palmeiras vai ser pauta, lógico, do Linha de Passe, vai ser no próximo sábado. E aí, quem é o favorito para o próximo final de semana, hein? Você acha que é o São Paulo ou você acha que é o Palmeiras? Quem chega como favorito? Lembrando que o jogo é no Morumbi. É isso, Antero, o jogo no Morumbi. Então fala aí, meu filho, quem chega como favorito? Boa noite. Boa noite para todos vocês. Já? Já, de cara, não tem molezinha, não. Favorito é difícil você chegar a falar, não é muro não, é difícil falar assim, favorito num jogo como esse. Mas ok, tá bom. E também o fato de o jogo ser no Morumbi conta, torcida única, como vocês sabem aqui em São Paulo. Favoritismo não quer dizer que vai ganhar. É simplesmente pelo momento. Para não ficar em cima do muro, o momento do Palmeiras é melhor. Palmeiras. Se pegar no segundo turno, o Palmeiras tem 20 pontos em 24 disputados e o São Paulo 11 em 24. Então são muitos empates. São 5 empates, se eu não me engano. São Paulo chegou a 10 empates no campeonato, se eu não me engano, hein? Preciso até ver. Não, nós temos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 rodadas, 8 rodadas. São 5 empates, 2 vitórias e uma derrota. Então, um retrospecto que é fraco para um time que briga. O São Paulo, o Palmeiras com esse seu time B, quer dizer, o B hoje também tinha lá o Bruno Henrique, Dudu, tinha alguns caras do time titular, mas tem ido muito bem no Campeonato Brasileiro. É um time que está embalado. O São Paulo, dentro de suas capacidades, já dá sinais há algum tempo de limite, de esgotar. Até o repertório próprio do Aguirre, do que ele tem tirado do time, tem se reduzido. Então, pelo que tem feito nesse segundo turno... Falou que nem o Filipão agora. Não, tu sabe que tem que... Ou, então, para responder para você, digo que o Palmeiras chega mais embalado do que o São Paulo. Muito bem. Num ambiente que não é nada feliz para o Palmeiras, que é o Morumbi. 2002, a última vitória. Né? Essa semana inteira vai se falar disso, né, Arnaldo? E aí, tem favorito? Não, eu acho que seria claro o favoritismo do Palmeiras não fosse o fato do Palmeiras jogar na casa do adversário. Isso tem uma diferença muito grande, sobretudo quando a gente fala desses dois times, né? Você disse de 2002, o último triunfo do Palmeiras no Morumbi, o golaço do Alex, aquele gol de encoberta. Aquele foi o último? Aquele golaço. No Rogério Ceni foi ali. O último dos vários chapéus? Isso. Da sequência deles, foi a última vitória do Palmeiras. E sendo que o São Paulo, no Allianz Parque, nunca ganhou. Então, se fosse... E a gente conversava sobre isso antes do programa. O curioso é que lá no primeiro turno desse campeonato, parecia ser o grande momento do São Paulo, o Palmeiras mal com o Roger, o São Paulo foi ao Allianz Parque e perdeu de novo. Então eu acho que o fato do jogo ser no Morumbi dilui o favoritismo do Palmeiras. O São Paulo, esse retrospecto que o Antero descreveu do segundo turno é bem interessante nesse aspecto, porque o time venceu pouco, mas continua perdendo pouco. O que aconteceu, trocou vitórias por empate. E aí você vai de 1 em 1. Muito empate não adianta. Só perdeu um jogo do Atlético. O São Paulo continua sendo um time difícil de ser batido. Agora, ele tem os seus limites claros, e o que faz com que as suas vitórias fiquem mais raras e sejam mais difíceis de serem conseguidas, até em relação ao que o Palmeiras ganha com o seu time alternativo com alguma sobra. 6 algumas vitórias, partidas. 2 empates. Então 3-1, tal. São Paulo para ganhar O São Paulo fez pela primeira vez no segundo turno 2 gols numa partida, essa contra o Botafogo. Mas assim, era uma partida em que estava perdendo por 2 vezes e por pouco não virou no final. Então eu acho que o São Paulo não está fora da briga. O São Paulo está 1 ponto atrás, vai jogar o confronto direto em casa e tem uma grande chance. Sim. O Palmeiras tem jogo no meio da semana, encaminhou com o Colo-Colo. É verdade, o Palmeiras vai jogar para confirmar a sua classificação, mas vai ter um jogo no meio da semana. O São Paulo tem a semana inteira para se preparar para essa partida. Talvez seja a sua última chance real de brigar pelo título brasileiro.
E acho que o favoritismo do Palmeiras, hoje, ele mais ou menos se assemelha à diferença que a gente projetava quando começou o Brasileirão. A gente, quando começou o Brasileirão, a gente não imaginava que, faltando 11 rodadas, o Palmeiras estivesse em primeiro com 1 ponto apenas na frente do São Paulo. O São Paulo, nesse campeonato, fez mais do que se esperava. Continua fazendo mais do que se esperava. E tem uma chance. Eu acho que não acabou. E, embora de todos os times que Filipão assumiram também. a liderança, Também foi o Filipão. de todos os times que assumiram a liderança desse campeonato, agora é a vez do Palmeiras. E nessa reta final pode ser aquele líder que não deixe escapar. A gente já teve o Flamengo, já teve o Inter, já teve o São Paulo. É bom a gente lembrar. Não, tem bastante coisa, mas o Palmeiras tem... E tem mais um detalhezinho só para... Vai lá. Antes de passar a bola. O Palmeiras vem jogando o Brasileirão com o time alternativo e o Filipão até anunciou há muito tempo a estratégia que quando fosse jogar pela Libertadores, o jogo anterior, e pela Copa do Brasil também, o jogo anterior seria reserva, inclusive o goleiro reserva. Eu não sei qual estratégia ele vai adotar. Mas hoje já não foi tão assim, Então, né? Já não foi um time tão... Então, o que o Antero falou, ele tem colocado alguns jogadores importantes ou para começar ou durante as partidas. Talvez contra o São Paulo pela primeira vez ele pense em escalar também o que ele tem de melhor, porque ele não vai ter o jogo no meio da semana. Ele vai ter só o Grêmio depois. O Palmeiras vem jogando todo meio de semana, fim de semana, todo meio de semana, nos 2 meses, agosto e setembro. Depois que eles falaram, eu quero falar um negócio agora de time alternativo. Mas Então, depois acho que talvez para o Palmeiras também a estratégia seja diferente dessa vez. O jogo tem tanta importância, o confronto direto é tão importante nesse momento que, bom, sábado à noite meio estranho e tal, os clássicos paulistas vencendo sábado à noite também. Vai ser um jogo com cheiro de decisão. Vai ser às 6, né? 6 horas. Exatamente. Você vai de Palmeiras também? Você estava aí balançando a perna, a mão. Favoritismo em clássico é aquele palpite que você dá para quebrar a cara, né? Isso, lógico. Ainda mais em clássico decisivo, A gente como vive esse. fazendo isso aqui. Tá pensando também do ano passado, porque o Palmeiras está na ascendente. E do ano passado o Palmeiras estava na ascendente e o Corinthians se afirmou naquela partida em Itaquera. Eu tenho a impressão que é um desafio muito parecido com o do São Paulo. Quando o Antero fala em limite do São Paulo... Só uma coisa, interromper. Em 2016, o Palmeiras ganhou do Corinthians, que também se firmou. Aí foi no Allianz ou foi em Itaquera? Em 2016, o Palmeiras ganhou do Corinthians nos 2 campos. Então, Você pode escolher quem ganhou. Não, mas é que foi um jogo desse, num sábado, então, que ele... É um marco, né? É aquela divisa. Eu acho que hoje, talvez nem mesmo o São Paulo saiba qual é o seu limite. Mas vai usar esse jogo para saber isso. Uma outra coisa, a partir dos resultados de hoje, o empate passa a ser um resultado palmeirense. Sim. Inter à parte. Isso. Né? E Grêmio à parte, mesmo o Flamengo à Com o parte. Grêmio tem o jogo aqui, depois, na sequência. E nesse sentido, talvez o grande favorito para São Paulo e Palmeiras seja o Inter, a partir de um empate, que é resultado interessante para o Internacional. Que vai pegar o São Paulo em casa na outra Vai rodada. pegar o São Paulo. É claro que é um jogo muito parelho e se equilibra por isso, né? Por ser na casa do São Paulo, pelo São Paulo ter essa motivação do agora ou nunca, do tudo ou nada, do jogo que é um marco. Mas bola por bola, ou pelo menos resultados por resultados, o Palmeiras vem sendo melhor. Eu não vejo muito esse problema da Libertadores em relação ao Palmeiras, né? O Palmeiras parece que acertou muito bem isso. E eu acho que essa é a grande diferença do Filipão em relação ao Roger. O Filipão soube dosar melhor esse time e até recuperar alguns jogadores que para o Roger simplesmente não existiam, né? O elenco é muito melhor para o Filipão, pela simples razão que na mão do Filipão, alguns jogadores que nem eram considerados pelo Roger estão sendo importantes. Então, para apontar um favorito, só para não ficar fora da resposta, eu apontaria o Palmeiras. Mas naquela crença de que é muito possível que quebre a cara, porque o clássico equilibra tudo. Favorito em clássico, ainda bem que a gente aponta antes, né? Porque é cara ou coroa. Mas o São Paulo ganha aí elementos muito, muito fortes de tudo ou nada, né? Me parece uma situação muito parecida com a de Corinthians e Palmeiras do ano passado. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, boa noite aos companheiros do Fã de Esportes. Eu acho que o jogo, pelo retrospecto, o Palmeiras não ganha lá há muito tempo, pelo fato de o São Paulo poder se preparar a semana inteira,
pelo fato de ser duas equipes que não são dois times, nenhum dos dois é convincente, nenhum dos dois pratica um grande futebol, nenhum dos dois joga bola pra caramba, sabe? Esse time entra, nenhum dos dois. O São Paulo é o time reativo, o Palmeiras hoje também, hoje tem menos posse de bola do que o Cruzeiro, por exemplo, que detesta a bola. Cruzeiro do Mano. Ele fez 1-0, que da frente do placar, o desenho de sempre, o roteiro de sempre dos jogos. Dá mais o Cruzeiro do brasileiro, né? Exato, é mais o Cruzeiro do brasileiro, que é bem diferente do Cruzeiro que disputa a Copa do Brasil. Então, eu não sei, eu acho que o jogo é um jogo bom para o São Paulo. Porque é a torcida única, o Palmeiras não ganha lá há muito tempo, o Palmeiras tem mais jogadores talentosos, mas não é um time com muito repertório. É um time que, quando sai em desvantagem, tem dificuldade, e ficou claro isso contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Então, não acho que seja um jogo assim tão complicado para o São Paulo. É um jogo difícil como qualquer outro. Como se fosse contra o Corinthians ou qualquer outro rival. Não acho que seja um jogo complicadíssimo. O elenco do Palmeiras não entra com os 22 em campo, entram 11. E aí dá para igualar o jogo para o São Paulo. E o São Paulo em casa, com torcida única, com a mobilização que vai acontecer ao longo da semana. Se os cartolas forem inteligentes, fazem lá um treino aberto. Que, aliás, o São Paulo já fazia, se não me engano, antes do Corinthians até. Sim, foi né? o primeiro a fazer. Faz um treino aberto na sexta-feira, né? E enche aquilo lá e tal, faz aquele clima todo. Eu acho que acaba sendo uma atmosfera muito favorável a São Paulo. E acho também que o jogo não é um jogo de vida ou morte. Se empatar, é ruim para o São Paulo, mas não é nada demais também. O Palmeiras vai fazer jogos difíceis ainda, além do São Paulo. Como o São Paulo vai jogar com o Inter, que é fora de casa, mas é do jeito que o São Paulo gosta, né? Quem vai agredir no Beira-Rio? É o São Paulo ou o Inter? Quem vai sair para o Inter? E o São Paulo gosta de jogar assim. O São Paulo tem dificuldades em situações nas quais ele tem que dar as cartas. Ele prefere esperar. Então, eu acho que a atmosfera, tudo, acho que vai favorecer mais o São Paulo, obviamente. Mas o Palmeiras tem bons jogadores. Eu acho que são dois times que se assemelham muito em algumas características, né? Que, aliás, é a tônica do futebol brasileiro. O Inter também é assim. São os times que não gostam muito da bola. São os times que gostam de bola longa, ligação direta, bola parada, jogadorzinho rápido ali para correr com a bola, né? Pivôzão lá na frente para fazer parede, escorar a bola. É muito semelhante. Tudo se parece muito, tem vários pontos em comum. A diferença é que o Palmeiras tem mais elenco. Mas não entra 22 em campo, não entra 22, entra 11. 11 contra 11. E 11 contra 11, eu acho que aí a diferença, a diferença técnica para o Palmeiras, ela pode se igualar pelas questões do jogo ser no Morumbi e tudo mais. Então, não acho que seja um jogo assim de vida ou morte, decisivo. E o São Paulo, por estar atrás e só ter essa frente, né? O Palmeiras joga também a Libertadores, mas tem que ter inteligência também. Não adianta encarar esse jogo como se se a gente perder, esse jogo morreu, se empatar, estamos ferrados. Não. É um jogo que tem que procurar a vitória é muito importante. Mas ela não é decisiva, que são 30 pontos depois desse jogo a disputar. Num campeonato equilibrado por baixo, que não tem nenhum time bom, nenhum time que se destaque, nenhum time que solte os outros. Pô, não, esse time realmente, como por exemplo 2015 era o Corinthians do Tite, nessa altura, que veio crescendo durante o campeonato, foi abrindo frente e era inegavelmente superior aos demais. Ou o Corinthians do Carille no primeiro turno e mais um pouquinho ano passado, que era bem superior aos demais. Jogava mais bola que os demais, embora não tivesse o melhor elenco, tanto que abriu toda aquela frente. O Cruzeiro do Bi. O Cruzeiro bicampeão com o Marcelo Oliveira, que quando chegou teve ali aquela fase com o Botafogo, no Trânsito com o Santos, né, que ficaram ali disputando, depois quando ele abriu alguns segundos de frente, ele deu uma volta. Ele disparou e foi campeão antecipadamente. Já se sabia que o Cruzeiro ia ser campeão. O São Paulo tentou acompanhá-lo, né, no segundo ano, no bicampeonato. No 2014, inclusive ganhando do próprio Cruzeiro no Morumbi. Teve a vitória do Morumbi, mas aí não conseguiu acompanhar o ritmo. O Cruzeiro jogava mais, o Cruzeiro era melhor do que os outros. Esse ano, quem é melhor que os outros? Esse time, não tem, realmente não tem. Eu não vejo, eu não consigo ver. Não achava isso quando o Flamengo liderava, falei isso aqui. Não achava isso quando o São Paulo liderou, falei isso aqui. O Inter é a mesma coisa. E o Palmeiras diz que nenhum dos times, time, não é elenco, tá? Sim. Em campo, jogando futebol, é superior aos outros de forma assim. Esse time, agora ninguém segura. Os caras, o melhor time na proposta de jogo e tudo mais é o Grêmio, na minha visão. Mas o elenco é mais curto e é um time que prioriza outra competição. Ganhou do Fluminense com reservas, mas vira e mexe, tropeça, perde pontos, porque o elenco não é tão farto. Né? Você pega o Palmeiras titular e reserva, a diferença técnica em várias posições é muito pequena. Muito pequena. Em alguns casos até você pode discutir, porque esse cara está no time B. O miolo de zaga reserva é melhor que o miolo. Exato. Você não está rendendo? Sem dúvida. Laterais. E no caso do Grêmio, não. O Grêmio tem uma nítida queda de qualidade quando ele perde, quando ele põe o time B. Então, ganhou do Fluminense, ganhou do Flamengo, ganhou do Vitória outro dia, né? Que deu um Paraná com o time B, mas tropeça, perde pontos aqui e ali, porque o elenco não é tão farto. Né? Agora, jogando,
Ainda é o time que é mais interessante, que tem uma proposta de jogo que me agrada mais. Acho que é competitivo também, tanto que é campeão da Libertadores, tanto que está ainda bem colocado no campeonato, mesmo não priorizando o campeonato, né? E joga junto há mais tempo. Mas aí ele sente essa falta de elenco para poder acompanhar. Agora os outros, eu sinceramente, eu não acho que nenhum desses times, acho que o campeonato, você fala que muito fraco, nivelado por baixo, por isso essa briga de foice no escuro, que tá, a liderança de um é do outro, muda de novo e não sabe o que vai acontecer. Sim. O nível técnico é muito bom. Os jogos de sábado, aliás, que coisa medonha. O melhorzinho foi o jogo América e Corinthians. Foi o melhorzinho. O jogo do Rio foi fraco. O gol do Everton Cebolinha é uma coisa que destoa completamente da partida, do que foi a partida. E o jogo Bahia e Flamengo foi um negócio assim para filme de terror, né? Terrível. Aquela sequência de furadas na área, que coisa, é um negócio... Medonho. Você vê que não tem nenhum time realmente que se destaque, por isso que são 5 e até o Galo subindo. E você falou de time de reserva do Palmeiras. Rapaz, eu vi mais de um dizer o seguinte... Tô achando o Daverson melhor que o Borja, olha só. Daverson que é o Cabo Daciolo do futebol, que é, né? É um cara completamente... Eu vou te falar. Franco atirador. Não, completamente... é impressionante. Mas olha aqui, ó, das próximas... Aliás, hoje provocou de novo, né, o Daverson, né? De novo, uma embaixadinha, e aí aquela chegada, ele valoriza pra caramba, é a mesma coisa. Não, mas também o juiz, ele tomou uma lá que se o juiz deu uma final, daí senão ele daria um vermelho para o jogador do Cruzeiro. Mas nas próximas 4 rodadas, teoricamente, né? Sempre teoricamente, quem tem os desafios mais complicados é o Palmeiras. São Paulo na próxima fora de casa. Depois tem o Grêmio em casa. E se eu fosse o Grêmio, ia lutar para ter o Cebolinha. Aí tem o Ceará em casa, mas o Ceará a gente está vendo que tem aprontado, né? E depois tem Flamengo fora. Então, quer dizer, o Ceará ganhou do Corinthians e do Flamengo. Né? Nas próximas 4 rodadas, ele tem 3 clássicos diretos contra times da parte de cima. O São Paulo tem o Palmeiras, aí também tem um jogo complicadíssimo, que é Inter fora, aí joga com o Atlético Paranaense e Vitória fora. O Inter tem o Sport fora, o Sport, enfim, que está numa queda livre, né? Aí tem o São Paulo em casa, depois o Santos em casa, e aí tem Vasco fora. É curioso que entre si eles têm uma escala, né? O Palmeiras tem 3 confrontos diretos por título. O São Paulo tem 2 confrontos diretos por título e o Inter tem 1 confronto direto por título. E o Flamengo tem Corinthians fora, tem a Corinthians aqui na próxima rodada, o Fla-Flu, tem... Pulei um do Flamengo aqui, na rodada. Eu acho que qual rodada? 26. Flamengo vai ter Flu e Paraná fora. Paraná fora. Isso. Depois o Palmeiras. Onde, aliás, o Flamengo aliás, não sei porque joga bem, né? Aí depois tem... Aí tem Palmeiras em casa. Também são sequências assim... O que eu, assim, mas acho que aí a gente tem que comparar... A análise do Mauro é interessante porque o choque rei do sábado, de fato, matematicamente ele não define... Não, porque o Palmeiras depois joga com o Grêmio, mas aí o Inter recebe o São Paulo, mas depois tem Flamengo e Palmeiras. Quer dizer, um pode roubar. Vai tirando o ponto do outro. Aí que tá. Eu acho que tem uma questão ali, aí, analisando o momento dos times, o potencial, quantas rodadas faltam. Tem também em jogo, e eu acho que é uma questão muito importante desse jogo, é a questão emocional, né? Eu acho que a pressão está inteira no São Paulo. O Palmeiras não vai jogar com a tranquilidade, tudo que ele colher no Morumbi é lucro. Pode colher a quebra do tabu e tirar uma distância considerável para o São Paulo. Aí abriria 4 em relação à concorrência. Essa pressão pode ser boa para o São Paulo. A questão é como o São Paulo vai utilizar. Sim, como é que vai, como você falou. Uma pressão para mobilizar a torcida, para o jogador entrar em campo sabendo que esse jogo tem um caráter especial. Agora, assim, o comportamento... Tirar algo mais dos caras. Sem dúvida. Eu acho que isso vai até acontecer. O Corinthians fez isso ano passado. Isso. Já foi lembrado aqui. Sim. Mas tem uma diferença entre... sim, o Celso fez o paralelo importante do ano passado. Mas tem uma diferença que é, em relação ao torcedor do São Paulo que vai ao estádio como torcida única, tem a questão da pressão pela falta de títulos. O São Paulo está na fila. Isso tem um peso grande. Então, e ver o rival à frente hoje é uma baita pressão. E ter a perspectiva, talvez, de não ganhar de novo um campeonato é mais um ingrediente. E acho que isso o São Paulo vai ter que lidar, porque o seu torcedor vai estar
numa situação de tudo ou nada. O torcedor vai estar nessa situação. O time tem jogadores experientes e tudo mais. É curioso também. Os jogadores experientes do São Paulo, eles não são exatamente... Que é o time todo praticamente é experiente. Eles não são jogadores tão vitoriosos. Eles são individualmente experientes. Né? No Brasil, mas não. No Brasil. E isso é uma questão também. Ele não tem as carreiras, já lidei com essa situação 1000 vezes. Não. Eles não lidaram com essa situação 1000 vezes. Então é uma questão. E o São Paulo depende muito do seu time titular. O que o Mauro falou. O Palmeiras vai entrar com 11, não vai entrar com 22. O São Paulo depende, por exemplo, da volta do Everton para melhorar o seu repertório ofensivo. A Boleda volta. Ele depende, não sei se vai ser titular ou não, ele depende de uma boa partida do Nenê, que não aconteceu no segundo turno até agora. É um jogador importante, talvez um dos poucos decisivos do time. O Diego tem os seus lampejos, né? Mas o Diego, até entre eles, é o que tem feito o segundo turno melhor, digamos assim. Ele tem mantido um nível, feito gols e tendo participação efetiva nos jogos. Eu acho que é uma situação... O São Paulo tem que lidar, pensar em todos os detalhes de fato e saber que vai jogar uma cartada muito importante. Talvez ela não seja decisiva matematicamente, mas acho que psicologicamente ela é decisiva. Mas como o time e o torcedor do São Paulo se encaram, Arnaldo? Porque naquele caso específico do Corinthians, houve um certo exercício de humildade. Sim. Acendeu a luz verde e falou assim, ó... Não, luz verde não. Se não jogar sério, não, porque a luz era verde. Né? Se não jogar sério, vai perder. Mas Celso... O São Paulo, eu tenho dúvidas. Não, o São Paulo não foi um time montado para ser campeão. Mas agora sentiu o gostinho. Claro, exatamente. Por isso que, de novo, se a gente começasse o campeonato e olhar o elenco do São Paulo e falar, São Paulo vai acabar entre os 4 melhores do... Acho que o técnico, a diretoria, o torcedor fechariam... Sim. É um objetivo, mas depois de flertar com a liderança, de liderar por um tempo, vai ficar a frustração. Então, que pressão é essa? Então, eu acho que assim, é diferente do Corinthians no ano passado nesse aspecto. Não está faltando ao São Paulo um chacoalhão. Não é uma queda de rendimento por... A pressão, na verdade, é ansiedade. Ansiedade, uma certo coisa temor. E é uma coisa de limite atrapalhada. Isso é a preparação para o jogo. Eu acho que é a preparação técnica. É o técnico, os Isso, jogadores, a semana de trabalhar, saber como... a equipe trabalhar, entender como joga o Palmeiras, imaginar como virar o Palmeiras. Não é difícil. O Palmeiras não é um time que tem um repertório, que muda. Não, joga de uma forma só. E dentro das armas que tem o São Paulo, ele tem que ser preparado. A gente tem que jogar assim, escolher a estratégia certa, treinar muito. Discutir muito, descansar muito, comer bem, dormir bem, isso é bonito. Todo mundo, sabe? Concentração, não precisa estar trancado no hotel ou lá no CCT da Barra Funda, como dizem os nossos colegas do rádio. CCT da Barra Funda, não. Fica em casa, mas todo mundo tem que estar muito concentrado no jogo. É uma semana diferente, o cara tem que se cuidar. O cara tem que se preparar para aquele jogo de uma forma diferente. Acho que esse é o ponto. E todo mundo compartilhar essa preocupação dia a dia e tudo mais. Eu acho que passa por aí. Preparação para o jogo. O torcedor ele vai para o estádio lá na hora e vai tentar apoiar. Mas na dose certa, porque também às vezes passa, né? Eu quero dizer o seguinte, às vezes o cara bota pilha demais, né? Não falo nem da questão de estímulo, como foi o caso do Corinthians. Eu acho que o São Paulo precisa... O São Paulo tem tido semanas livres e não tem apresentado nada de novo. Aliás, o gol de empate hoje foi de novo, porque bola na área, tudo, Carneirão foi lá, caixa, né? Primeiro gol dele. Primeiro gol dele. Foi lá e fez o gol. O Carneirão, que o bicho é grande, né? O cara lembrou Serginho lá. Meteu uma caneleira na bola e guardou. Ele é um pirulão, se falava antigamente. Essa é uma ele tem que bolar saídas. Ele tem que encontrar algumas saídas. Porque é possível. Alguma jogada, uma jogada ensaiada, algum ponto fraco do Palmeiras que ele possa explorar. Como aconteceu, por exemplo, com o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu fazer isso. Né? Os 2 gols na Copa do Brasil conseguem criar situações em que o Palmeiras avança, porque está em casa. E aí uma rápida saída da defesa para o ataque, o Barcos entra e faz o gol aqui em São Paulo. Aí no jogo lá de Belo Horizonte, o Palmeiras tem que vencer, o Palmeiras está no campo de ataque e o Cruzeiro de novo coloca o Barcos cara a cara com o goleiro. E ele vai lá e faz o gol. Os gols têm certa semelhança. O Cruzeiro se preparou bem para enfrentar o Palmeiras, que não gosta de sair dessa forma. Gosta de esperar também. E deve esperar. Como faz o São Paulo? Sai para o jogo de peito aberto? O São Paulo tem que ter uma boa estratégia de jogo, eu vejo dessa maneira. Né? Para o Palmeiras não é mais confortável, a situação é mais confortável. Ele está na frente, está fora de casa, ele também disputa a Libertadores, e aí na questão psicológica a pressão está realmente do lado do São Paulo. Então acho que o São Paulo tem que se preparar para o jogo.
fazer valer a máxima de que uma semana de treinamentos faz diferença. Faz diferença se o trabalho for bem feito, se o técnico tiver boa sacada, se a equipe entender bem. E se a gente chegar aqui no sábado que vem e falar assim, olha, o São Paulo fez coisas hoje diferentes. Teve aquela jogada, teve aquele lance, neutralizou tal situação que o Palmeiras costuma explorar. Isso é trabalho durante a semana. Uma semana inteirinha dá para fazer boas coisas. Olha, tem assim, vamos lá, psicologia de botequim, né? Pegar 5, ok, vamos deixar o Galo por enquanto quietinho. Sim. Esses 5 que são ali, juntinhos ali, brigando pelo título. A atenção, o temor, a preocupação, para quem é maior? São Paulo, Inter e Flamengo. São Paulo, uma década de seca, eu sei, o torcedor vai lembrar a Sul-Americana, mas é muito pouco para um time como o São Paulo. O Inter, nem se discute, tantos e tantos tempos, tantos anos. Em relação ao brasileiro, sim. Ao brasileiro. 79, não, falando do brasileiro, não estou falando de outros títulos. No caso do São Paulo é tudo. São 10 anos com um título só. E embora o Inter também, nossa, no lucro, puxa vida, quanta gente fala assim, Inter esse ano, não sei não, tá ali. E o Flamengo, por razões óbvias também. O Flamengo não tem seca de título brasileiro e coisa e tal, mas tem esse negócio. De novo, se aproximou, briga e começa a cair. Eliminações. Quem está e a menos política. pressionado que eu vejo agora, o Grêmio. Ali, está chegando, tal.